Todo dia eu ouço Você tem isso. problema no ombro também? Não. Não. Mas acho que boa parte das pessoas tem. Né? Pelo menos no ombro não, né, amigo? E quando não é o ombro, é toda essa região aqui também, porque a tensão do dia a dia também carrega isso aqui tudo, mas aí é um outro tipo de situação. Na verdade, as lesões no ombro estão aumentando muito, especialmente a tal ruptura de tendão, que é o que nós vamos tratar na entrevista agora com o ortopedista especialista em ombros, doutor Heitor Rodrigues. Bom dia, doutor Heitor. Bom dia, Dercy. Bom dia, Tadeu. Bom Obrigado dia. pelo convite. Bom, a ruptura ela tem ficado cada vez mais comum mesmo pelo envelhecimento da população praticamente, né? É bem por isso. Boa. Exato. Antigamente a expectativa de vida era de 60 anos, hoje em dia é de 80, então isso faz com que o tendão ele vai ficando mais velho também e ele funciona como se fosse um elástico, né? Eu falo para todo paciente isso. Quando a gente pega um elástico novo, ele puxa e retrai fácil. Com o passar do tempo, o elástico ele fica quebradiço. Então, se a gente associar um elástico, com o passar do tempo, o nosso tendão ele vai rompendo mesmo, então isso acaba sendo mais comum. Outro fator importante também é o trabalho manual, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado cada vez mais, cada vez até mais tarde. Então isso faz com que o tendão tenha mais chance de romper mesmo. Olha que interessante. Então ele é degenerativo. Exatamente. A maioria das lesões de tendão são degenerativas. Existem as traumáticas. Por exemplo, um paciente que sofreu um acidente de moto, caiu sobre o braço, ele pode romper também, mas normalmente é degenerativo mesmo. Quer dizer, de novo, estamos vivendo mais, mas também deparando com doenças que há 100 anos atrás as pessoas não tinham. Exatamente. Isso Porque vai ser viviam menos. Exatamente. Isso vai ser cada vez mais comum, né? Mas nada que um cuidado bem feito desde o começo aí da faixa etária dos 50 anos a gente consiga tratar sem problema. E no caso da ruptura, só cirurgia? No caso da ruptura, normalmente cirurgia. A gente classifica a ruptura como lesões parciais ou totais, né? As lesões parciais, elas conseguem ter um tratamento legal com a fisioterapia, um fortalecimento. Eu também explico para os pacientes da seguinte maneira. Imagina que a gente tem um barco que ele está preso no porto. Quando a corda grossa que prende o barco, ela ainda está boa, com 75%, ela ainda aguenta segurar. Quando ela tá só o fiapinho, aí já não adianta mais. Cedo ou tarde ele vai romper. Um tranco. Exatamente, Foi. um tranquinho rompe. Então, as lesões parciais a gente ainda consegue tratar sem cirurgia. Agora, as totais, e o paciente com clínica, né, com dor, com limitação de mobilidade, aí não tem jeito. Aí o tratamento passa a ser cirúrgico mesmo. Era a minha pergunta, inclusive. Ela tem esse dano porque com o tempo ela vai ficando vulnerável ali, ou rompe de uma vez, independente de estar fraca ou não. Se for uma lesão degenerativa, ela vai rompendo aos pouquinhos. O paciente ainda fala assim, ó, Heitor, eu tô com dor, ela foi piorando, aí quando rompe, ela melhora a dor, né? Porque diminui um pouquinho a inflamação. Agora tem os outros casos que são traumas, por exemplo, acidente de moto, que vem crescendo bastante. Aí sim, essas aí são uma lesão de uma vez só. E elas são mais graves por consequência disso também. Na cirurgia, de um modo bem prático, vocês fazem o quê? Junta as duas partes rompidas de novo? Isso. Então, depende do grau. Quando é uma lesão pequena, a gente consegue pegar a parte que rompeu e colocar ela no lugar, vamos dizer assim, com uns pontos. Lesões mais graves, são aqueles pacientes que vão deixando de lado e lá na frente vão cuidar, às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, a gente tem que pegar ou um tendão de alguma outra região, por exemplo, da face lata, que é da coxa, e colocar ali como enxerto, ou até mesmo fazer a prótese para Uma substituir, exatamente. Que hoje em dia vem sendo aí o carro-chefe aí em alguns lugares. Rompeu e está sentindo dor, opera. Opera. E se não sentir dor? Se não sente dor, não precisa. Deixa quieto. Deixa quieto. O objetivo da cirurgia é melhorar a dor. Então eu falo ao paciente, a cirurgia ela não melhora o movimento. O movimento, o paciente tem que se manter ativo, fazer atividade física, fazer uma fisioterapia, uma natação. A tendência é que melhore a mobilidade. Agora, a dor só com a cirurgia, infelizmente. Essa cirurgia é aberta? A cirurgia a gente tem duas opções. Ou aberta, que a gente faz o cortezinho aqui na região do ombro, ou por vídeo, que a gente fala, né, por artroscopia. A gente faz uns cortezinhos pequenos e a gente consegue colocar com uma câmera e com material, e aí lá dentro a gente consegue dar o ponto. No SUS aqui, em casos mais leves, a gente consegue até fazer por vídeo, mesmo com o material do SUS. Agora, em casos um pouquinho mais graves, aí tem que ser tudo aberto, não tem jeito. Agora, eu até acho que você esteve nesse congresso recente nos Estados Unidos. Tive. Onde o Dr. Edson até trouxe para nós informações sobre a prótese do tornozelo. Sim. E você falou agora sobre a prótese do ombro. Isso. Começa a ter uma tendência também de colocação de prótese no ombro? Tem. Aqui no Brasil a gente já tem indicação, a gente já coloca as próteses do ombro, e o que muda muito, né, que a gente viu nesse congresso, é o uso de robô. Então lá eles têm uma facilidade com o uso de robô. O robô é basicamente um braço mecânico que auxilia dentro da cirurgia. Ele não substitui o cirurgião, né? Então o cirurgião vai estar em campo junto com esse robô.
E o que muda é que a gente vai colocar as imagens do paciente, né? Então, a tomografia, a ressonância, a gente joga nesse sistema e o robô auxilia a gente no intraoperatório. A gente faz as marcações e ele consegue ter uma melhor precisão. Então, por exemplo, coisa de milímetros para fazer um corte na hora de fazer uma cirurgia. Então, o resultado acaba sendo melhor pelo uso do robô, sem dúvida nenhuma, né? Olha, o ouvinte que quiser fazer pergunta, faça nesses próximos 3 minutos. Tem gente que deixa para fazer no fim, aí o médico já foi embora. Já tem, viu? Vamos lá começar a atendê-los, então? A pergunta aqui da Sueli sobre a diferença de calcificação e ruptura. Tá, então vamos lá. E o que fazer? Imagino que ela tenha calcificação no ombro. Pelo que deu pra comum, entender, é bem comum. É comum? Existe uma tendinite que a gente chama de tendinite calcária, ou calcificada, tanto faz, né? Então, ela não é uma lesão, ela não rompe o tendão. É só um jeito que o tendão ele inflama mais forte, vamos dizer assim. Então, ela dura um pouquinho mais essa tendinite, ela acaba doendo mais e limitando mais o movimento. Isso não precisa operar, pode falar para ela ficar tranquila, mas é importantíssimo ela manter alguma atividade para a mobilidade. Então, um fortalecimento, a fisioterapia, em alguns casos a infiltração também ajuda bastante na melhora da dor. Aqui nós temos Luiz Fernando, acho que pratica esportes, que ele fala da ligação dos esportes com essa ruptura. Ele fala do tênis, ele fala do vôlei e acrescenta. Agora nós temos vôlei de areia, temos beach tênis. Isso, é verdade. isso tem aumentado as lesões? Tem. Essas lesões elas são comuns em praticantes que acabam utilizando o braço acima da cabeça. Então, o tênis, o vôlei, o handball, o beisebol são esportes muito comuns que acabam gerando essa lesão também, pelo movimento repetitivo. O que eu falo para todo paciente é assim, pacientes, atletas de alto rendimento, sem dúvida nenhuma, desenvolvem isso mais fácil. Agora, aqueles atletas que são os atletas que jogam durante a semana, do fim de semana, se fizer uma prevenção bem feita numa academia, normalmente não tem problema. Normalmente é mais tranquilo. Uma coisa, doutor, os números aumentaram aqui. Tá, mas aumentaram porque hoje os diagnósticos são mais precisos, mais facilmente acessados por plano de saúde, até pelo SUS e tudo, ou esses números aumentaram porque a atividade física hoje não é mais como em outros tempos, cujas funções profissionais exigiam mais esforço físico do que hoje? Exatamente. Pelas duas causas, na verdade, né? Hoje em dia os exames estão muito mais modernos, a gente consegue fazer o diagnóstico muito precoce. Hoje em dia a população tem deixado de lado a prática de atividade física, né? Não tem feito mais para fortalecer, não tem feito uma academia para ajudar a fortalecer. E o sedentarismo vem aumentando, a população envelhecendo e não tem muito o que fazer. Então esse número acaba aumentando, não tem jeito, né? Existe uma diferença em tratamento, ou mesmo cirurgia, entre Europa, Estados Unidos, Brasil? Como é que é? Como é que funciona? Existe. Ou é uma coisa mais ou menos única? Assim, lá no Congresso ficou bem evidente isso para mim, né? O quê? A gente se assemelha muito à Europa, tá? Então a gente faz um diagnóstico precoce, trata o paciente o quanto antes, com lesões menores a gente já indica a cirurgia. Isso tem um resultado bom para a mobilidade. Os americanos, por não terem o SUS, talvez não terem tanta essa facilidade, lá toda a medicina é paga, desde uma consulta, tudo. Eles acabam adiando esse processo. Então, na hora que você chega para fazer o diagnóstico, já é um diagnóstico tardio. E aí acaba normalmente precisando de prótese. Já é mais para prótese. Exato. E lá a prótese é muito mais em conta, né? Muito mais barato. Então, eles têm essa facilidade. Então, o número de próteses que eles fazem lá é diferente do resto do mundo. Entendi. O resultado deles são incríveis, né? Assim, mas tem essa diferença no tipo de tratamento. A doença, por falar em geografia aí, não é? Ela incide mais, por exemplo, tem doenças que atingem mais os países de origem negra ou menos aquela parte lá e uma parte branca sofre mais. As doenças se distinguem, muitas delas incidem mais em função até mesmo da cor da pele e tudo mais. Sim. Daí eu pergunto, entre orientais e ocidentais, ou brancos, ou negros, enfim, esse caso aí incide mais entre mulheres e homens, por exemplo, também. Incide mais ou menos? Na verdade, não. Isso Não, né? não é um fator significativo, não. O que incide mais em pacientes mais idosos, né? Aí sim. O processo inflamatório ele começa por volta dos 25, 30 anos, né? Na população em geral. Então, quem acaba tendo tendinite de 25 aos 30. E aí, a partir dos 45, 50 que acaba tendo essas lesões, né? A partir dos 50 anos. Mas não tem uma cor de pele, ou se o paciente é oriental, ou alguma coisa do tipo que faça ter mais chance de lesão. Acho que veio pergunta também com você, né, Ana? Primeiramente, bom dia, doutor. A Sônia Teodora, nossa ouvinte, mandou a seguinte pergunta. Sinto dor no ombro, já fiz aplicação no ombro direito faz 8 anos e agora a dor está no ombro esquerdo. O que devo fazer?
É aquilo, né? Se for só um quadro de tendinite, só um processo inflamatório, aí só o tratamento conservador não precisa operar, né? Então, a fisioterapia, a infiltração que ela mesma fez é uma excelente opção para ajudar a aliviar a dor. Agora, se ela começou a dor no ombro esquerdo, né, que ela falou, e já tem a ruptura, aí tem que operar, não tem jeito, senão a dor não melhora. Aí, emendando, tem uma pergunta sobre infiltração. Pode. Se pode prejudicar Não. depois do tratamento ou se tem uma influência positiva? A infiltração, ela tem uma influência positiva, né? Cada dor, né? Exato. Depende do tipo de infiltração, os resultados são muito bons. Então, com analgésico, corticoide, hoje em dia a gente tem um ácido hialurônico que também é uma substância que está ajudando muito no processo de infiltração e isso ajuda muito na recuperação. Eu falo para todo paciente que ele não é um substituto, então não adianta só fazer infiltração. Tem que fazer o resto também, o fortalecimento muscular principalmente. Mas para ajudar, quando a gente consegue somar as duas, aí fica padrão ouro, né? O perfeito. Só uma última aqui Claro, de sim. um ouvinte. Fisioterapia pré e pós-operatório. Acho que pré é mais preventiva? Não. A pré ela vai ajudar tanto na mobilidade quanto na força, né, do paciente antes da cirurgia. E isso é muito bom, porque o paciente depois da cirurgia ele fica muito tempo imobilizado. Então a musculatura acaba atrofiando e fica mais difícil dele ganhar o movimento depois. Se ele conseguir fazer pré, operar e depois voltar à fisioterapia, a gente tem um sucesso muito bom. Já entrou outra aqui, do Roberto, aqui é interessante. A natação ajuda ou prejudica? A natação ajuda. Todo Eu exercício... acho que eu sei quem é esse Roberto aqui, mas tudo bem. Todo exercício que a gente tem uma resistência, então natação, hidroginástica em pacientes mais idosos que não conseguem fazer tanta mobilidade, fisioterapia, pilates, academia, esses exercícios eles costumam ajudar. Bom, mesmo aquelas que tem que suportar peso. É bom, academia é muito bom. Lógico que muito bem orientado, né? Tá tentando escapar, né, amigo? Amazão, não vai dar, eu tenho que continuar mesmo. Doutor Heitor falou que não precisa ter peso, Mazão. Doutor, e ela é existencial ou pode ter origem genética? Ela tem genética também, né? Pessoas que têm um quadro aí na família de tendinite, ruptura de tendão, tende a ter mais chances, né? Então eu falo assim, imagina que todo paciente que trabalhasse da mesma profissão, se um tivesse a ruptura, muito provavelmente os outros iam ter também. E não é o que acontece, né? Então tem fator genético também. Lógico que o ambiente muda bastante, né? Se o paciente faz academia, se ele se cuida, se ele carrega muito peso, se ele faz muito movimento aqui em cima, né? Então, profissões, dependendo, pintor acaba demandando mais o ombro, paciente que trabalha como ajudante de obra acaba demandando... Pescador, que não é a profissão, mas também acaba ajudando. Então, isso sim leva a lesão. Aqui tem uma pergunta muito interessante, diz aqui, hoje nós dirigimos muito mais, Sim. seja o carro, seja a moto. Isso pode ter alguma influência nesse Não. crescimento? Não tem nada a ver. Não, porque hoje também melhorou muito a qualidade da direção, né? Então, antigamente era aquele volante duro, hoje em dia é aquele volante muito mais leve. Então, isso não tem Uma parte dos interferência. carros são automáticos, né? Exatamente. Mas e o esforço repetitivo, tem alguma coisa a ver com isso? Tem. Uma atividade repetitiva? Tem. A atividade repetitiva, tudo que a gente faz corriqueiramente, né, da mesma maneira, ela acaba gerando uma inflamação naquele músculo. E essa inflamação, ela vai machucando, vai fazendo com que esse tendão ele vai ficar cada vez mais machucado. Isso, com o tempo, pode gerar ruptura sim. Então, o esforço repetitivo é uma das causas principais aí para a ruptura do tendão. Não é 1 ano, 2 anos, normalmente é um período prolongado, né? Pacientes que trabalham, por exemplo, como costureira, acaba tendo esse esforço aí durante anos, também acaba podendo romper o tendão. Esse tendão vai de onde até onde? O tendão, o manguito rotador que a gente fala são 3 tendões, na verdade, tá? Então, eles vêm mais ou menos da região do pescoço. Do pescoço aqui em cima. Vindo até a região do ombro. E os mais inferiores, eles vêm aqui no meio das costas, na altura do sutiã da mulher, vindo até a região do ombro. Então, às vezes o paciente reclama, tô com uma dor no pescoço aqui, e na verdade é uma ruptura do É o tendão. tal manguito lá. Exatamente. Porque ele está nessa articulação, na junção do braço com o ombro aqui em cima. Isso, exatamente. Ele fica aí. Só que como ele vem até aqui em cima, às vezes o paciente sente uma dor referida Mas aqui. não rompeu? Como é que ele ainda continua irradiando? A dor irradia. É? A dor ela pode irradiar aqui para a região cervical. Então é lá porque pelos músculos, por onde? Se o Não, tendão o próprio rompeu? músculo, quando ele inflama, ele tem a parte sensitiva dele, tem o nervo ali. Então, por mais que ele tenha rompido, a dor continua na região. Então, não tem nada a ver, assim, dele ter rompido e o paciente não ter dor. Uma pergunta aqui interessante também. Se o manuseio de telas tem alguma complicação? Acho que não, né? Não, manuseio de telas Mesmo que seja repetitivo, não. não tem problemas.
Mas há aparelhos hoje também leves, tudo. Né? É super Se você tranquilo. tivesse que levar um 486 no ombro aqui, aí sim, né? Não, quanto mais peso e mais acima da cabeça é o que tem mais chance, né? Então, eu falo para todo paciente, ele pega peso, mas pega embaixo, não é um trabalhador que pega peso aqui em cima, é mais tranquilo. Agora, tudo que for acima da cabeça que vai demandar mais esses tendões, aí sim tem mais chance de Fico romper. pensando nesse pessoal que entrega galão de água, né? É muito O peso. cara vira aqui, né? O tempo todo ali, né? Tem o dia inteiro. Ou então Exatamente. entregadores, motocicleta, por exemplo. De moto não tem problema, porque Não. moto normalmente é mais baixo. Toma aí, você que tinha pensado em parar de trabalhar, pode continuar que não tem problema. Não vai escapar por Pode, isso. pode trabalhar. Por isso não vai escapar. Pode não. trabalhar. Sabe Quer umas dizer, perguntas? A grande questão é acima dos ombros. Acima da linha do ombro. Então, normalmente é aqui em cima o problema. É aqui que dói, vamos dizer assim. Quando o cara tá com problema, é do meio para cima. É que na verdade é o seguinte, esses tendões, eles são responsáveis por fazer a elevação do braço. Então, tudo que é acima da linha do ombro, eles começam a ficar ativos. E aí, consequentemente, dói mais e é onde tem problema. Por isso que os atletas que a gente brinca que são os arremessadores, então vôlei, handball, tênis na hora do Nossa, essa saque, gente, beach tênis, então, hein? eles acabam se prejudicando um pouquinho mais. Já vi uns exercícios do tipo, o sujeito fica do lado da parede, põe os 2 dedinhos, faz assim, vai caminhando, erguendo e dói de um certo ponto para cima, como se estivesse erguendo uma tonelada. Exato. Esse exercício é bom? Esse exercício é bom. A gente usa bastante ele no pós-operatório para estimular o ganho de mobilidade. Então, esses pacientes provavelmente são o quê? Pós-operatórios de ombro que estão tentando ganhar mobilidade. Para ela vai ter dor mesmo, né? Porque depois da cirurgia, o paciente fica muito tempo parado. Então, na hora que ele vai começar a fazer esse exercício, né? Que eu chamo de formiguinha, parece que tá fazendo uma formiguinha aqui na verdade. parede. Isso. Ele acaba demandando bastante e dói. Então, Qual é o tempo de comum. recuperação de uma cirurgia dessa? Por volta de uns 4 meses. 4 meses. Até 4 meses a gente não deixa carregar peso, tá? Porque o tendão ele é muito sensível, ele é muito Dirigir? fraquinho. Dirigir pode. Pode, né? Pode. A gente deixa mais ou menos umas de 4 a 6 semanas de tipó imobilizado pro tendão cicatrizar, dependendo do grau da lesão, tudo mais. Tomar uma cervejinha aqui, um copo, pode. Pode. Não levantando o braço, pode. Se for da metade para baixo. Foi da metade pra braço. Mexer o espeto na churrasqueira, pode sim. Pode. Aqui embaixo, aquelas churrasqueiras pequenininhas, pode. Embaixo. Aí depois de 6 semanas a gente tira e começa a fazer a física. Tá bom. Heitor, a Márcia pergunta se a calcificação é caso cirúrgico. Não, na maioria das vezes não precisa, tá? Só pacientes que não têm uma resposta legal, né, com o tempo de evolução, aí precisa operar. Normalmente demora entre 1 ano, 1 ano e meio para assumir essa calcificação, tá? Então não é algo Puxa tão vida. rápido, Mas 1 ano e meio? mais de 90% dos pacientes não precisa operar, não. Só fazer o tratamento certinho, fisioterapia, remédio para dor que resolve o problema. É legal. É mais comum na idade, aí tudo bem, mas quais são os casos mais precoces que vocês percebem em termos de idade? Por volta dos 45 anos, Por aí. 40 anos, é paciente que demanda muito, trabalhador braçal. Trabalhador braçal que faz o esporte, por exemplo, acima da cabeça, vai jogar um beach tênis, por exemplo, e que não se cuida, não fortalece, aí normalmente acaba tendo um pouquinho antes. Mas uns 40 anos aí já é precoce. Normalmente acontece a partir de 50. Ficou alguma pergunta aí? Ana? Alguma pergunta? Não? Não, Ok. sem pendências. Ok, aqui- Eu tô aqui fechou. satisfeito aí, tem alguma? Não, Também fechou. não, né? Fechou. Doutor, foi ótima a entrevista sua, viu? Obrigado. Super assim, descolado, né? No modo de explicar, acho que todo mundo entendeu. Fácil entendimento, Né? né? Isso é que é importante. E acho que aprendemos bastante com isso. Muita gente que tem vai saber conviver melhor com isso aí. Quem não tem, mas anda com uma dorzinha, já vai ficar preocupado. Tem que ficar E é preocupado. muito bom que procure um médico. Então, Faz tempo que você está aqui, Matão? Faz 3 anos. 3 anos. Sou de São Paulo e vim pra cá faz 3 anos. Bacana. e muitas pessoas já me falaram, acho que para vocês também, agora tem um médico especialista em ombro e tal. O Tadeu me falava outro dia, eu falei, nossa, então, ainda bem que eu não preciso. Né? Obrigado, viu, doutor? Foi Obrigado muito boa a vocês, entrevista, precisando, viu? a gente está à disposição. Mesmo. Muito obrigado. Sucesso aqui em Matão, Muito viu? obrigado. E é muito bom tê-lo aqui na nossa comunidade médica, né? Sem dúvida. A gente ontem mesmo, com o falecimento do doutor João, eu estava comentando ontem, o médico não podia morrer. É uma notícia muito triste, né, pra Né? gente. A função do médico é cuidar da vida das pessoas. O médico devia ser eterno. Sem dúvida. Lógico que não faz sentido isso, mas para dizer o quanto vocês são importantes quando a medicina é humanista. Sim. Né? Eu vejo em você realmente o gosto pelo que você faz e é nessa medicina que a gente confia. Um grande abraço, muito obrigado pela Muito obrigado. presença, viu? Precisando só avisar. Obrigado. doutor. Nós que agradecemos ao ortopedista especialista em ombros, doutor Heitor Rodrigues.